Meus amigos, pastora Sara Shiva se pronuncia depois de polêmica da sua mãe, Baby Consuelo, com Ivete Sangalo no Carnaval da Bahia. Em uma live em uma das suas redes sociais, a pastora dá a sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo a sua mãe com Ivete Sangalo. Ela diz que se sente muito feliz por Deus ter usado a sua mãe naquele momento, pois Deus usa quem quer, na hora que quer, e foi exatamente o que eu disse há dias atrás, quando postei a opinião do pastor Lamartine Pozella, de que Deus colocou Baby Consuelo ali para causar todo esse alerta para o povo. E nada melhor do que num ambiente onde muitos estão entregues aos prazeres da carne, e nada melhor que um banho de água fria desse naquele momento, pois todos que estavam assistindo e os que estavam ali foram confrontados por Deus, irmãos. Então eu acredito que foi o Senhor, sim, que usou a Baby Consuelo ali naquele momento. Deus usa pessoas que ninguém imagina em lugares impróprios, e foi isso que aconteceu. Então eu vou colocar aqui a opinião da pastora Sara Shiva. Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância desse vídeo e possa distribuir para mais pessoas. Agora veja comigo a opinião da pastora. Várias e várias vezes sobre a postura da mamãe, sobre a conduta da mamãe na vida dela com Deus, da forma como ela leva o chamado dela. Eu já me posicionei várias e várias vezes, tem vídeos antigos. Por que eu já me posicionei? Porque mamãe nunca parou de cantar no mundo, nunca, desde que mamãe anunciou a conversão dela, ela nunca parou de cantar no mundo, nunca. Então, muitas pessoas já me perguntam isso há mais de 15 anos. Eu fui, para quem não sabe, a primeira a me converter em toda a minha família. 2 anos depois, a minha mãe se converteu. Eu orei 2 anos sem parar pela conversão da minha mãe. Quando a minha mãe se converteu, gente, minha mãe, eu falo isso abertamente, minha mãe, isso aqui não é segredo, já falei em vários vídeos, tá? Minha mãe foi parar numa igreja, congregar numa igreja que não era a mesma igreja que eu congregava. A igreja que eu congregava tinha um tipo de ensino de discipulado mais intenso, e a que ela foi era mais liberal, vamos dizer assim. Botaram a mamãe no púlpito para ministrar com 3, 4, 5 meses, não me lembro exatamente quanto, foi pouco tempo. Eu fui contra naquela época. Achei que eles estavam usando a mamãe, a fama da mamãe, que ela foi muito, muito famosa nos anos 80. Minha mãe foi um ícone nos anos 80. Ela e meu pai eram ícones, eles tinham especial de final de ano na Globo, só para vocês entenderem. Minha mãe não podia me buscar na porta da escola. Não acho certo com um artista novo convertido você sair usando o artista, colocando o artista no altar. Eu achei aquilo assim ruim para ela, fiquei com muito medo, muito preocupada, principalmente porque eu segui um caminho completamente diferente. Eu fiquei 6 anos no banco sendo discipulada. Pegamos caminhos completamente opostos. Eu fui para um lugar onde me trataram por 6 anos. Aí eu subi no altar quando eu larguei todo o trabalho secular. Quando você vai ver o estilo de vida da mamãe e o meu, você vai ver que é muito diferente. É o fruto de 2 sistemas completamente diferentes. Um é melhor, outro é pior? Não estou aqui para declarar isso. Estou aqui para dizer o seguinte: eu continuo orando para que Deus complete a obra de acordo com aquilo que eu aprendi aqui, nesse caminho. Você precisa aprender a separar os assuntos. Uma coisa é a sua mãe, tá? Mas eu tenho 50, eu fiz 51, né, gente? Eu esqueço a minha idade. Eu fiz 51 dia 10. Minha mãe tem 71 anos. Eu tenho gente que pensa que eu moro com a minha mãe. A gente se vê, queridos, 3 vezes. Quando a gente se vê por ano. A gente mora em estados diferentes. A gente não anda junto. E eu amo ela é minha mãe. Teve gente que me mandou essa pergunta.
Por que você acha que tua mãe que estava lá, ela não deveria nem estar lá? Já é um outro assunto que eu não posso determinar, pois eu não posso fazer as escolhas por ela. Ela acredita que Deus tem um chamado para ela ali. E quem sou eu para me meter nisso? Não sou eu que vou dar conta da vida dela diante de Deus. Eu amo, falo a minha opinião, porém respeito o posicionamento. Vocês entenderam isso? Finalmente vocês vão começar a entender por que eu tenho esse meu jeitinho tão corajosinho. Porque eu saí da barriga de mamãe e fui criada por essa pessoa tão corajosa, por essa mãe tão corajosa que é a minha. Para mim, aquilo que ela fez, eu já vi ela fazendo isso em outros carnavais. Várias vezes já foi televisionado mamãe cantando Poderoso Deus em plena praça lá do carnaval e um monte de gente chorando com a mão para cima. Isso há anos a mamãe faz isso. Então pra gente não foi nenhuma surpresa. A gente já está acostumado a ver mamãe fazer isso. É o normal de mamãe. Outro assunto completamente diferente agora. Deus usou a sua mãe? Sim, e ele usa muito a minha mãe. Há muito tempo. Outro assunto completamente diferente, quarto assunto, quando alguém é usado, é sinal de que a pessoa está tendo um tapinha de Deus nas costas, dizendo muito bem, está fazendo tudo que eu estou mandando? Não. E isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos separar os assuntos. É a vida diária da pessoa que conta. Agora eu vou dar o testemunho em relação à minha mãe, porque isso eu já presenciei. Minha mãe, todos os dias quando ela acorda, isso é a vida particular da minha mãe agora que eu vou falar. Isso eu posso falar porque não é nenhum segredo. Minha mãe, todos os dias quando ela acorda, ela fica 1 hora no joelho na beira da cama dela. A vida particular da pessoa é o que fará a pessoa ou ser aprovada ou não ser aprovada. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quiser. Para Ele, isso não é nada. Se Deus quiser usar, até o diabo Ele pode usar. Pastora Sara, você ficou feliz de ver Deus usar a sua mãe no carnaval? Muito feliz. Muito feliz. Eu creio que mamãe nasceu para cumprir um propósito na terra. E eu não conheço uma evangelista tão boa quanto mamãe. Entendeu? Ela é muito ousada. Então eu fiquei muito feliz de Deus usar a minha mãe. Muito, muito feliz. Porque assim tem um propósito. O que você achou da reação da Ivete? Olha, a Ivete é uma pessoa boa. A Ivete é uma pessoa muito, entre aspas, alto astral. É uma pessoa muito querida. A Ivete é admiradora da minha mãe. Tanto que em um dos primeiros álbuns da Ivete, ela gravou, em homenagem à mamãe, ela gravou Menino do Rio. Sabe quem foi a minha mãe no Carnaval de Salvador? A primeira pessoa a cantar em um trio elétrico na história do Carnaval de Salvador foi a minha mãe. Só que, aonde que eu acho que a Ivete, coitada, foi infeliz? Onde que ela errou? A Ivete não manja de Bíblia. Esse linguajar crentez, esse assunto de Bíblia, não é um assunto que ela domine, que ela saiba, que ela tenha conhecimento. Apocalipse, para quem não conhece, é geralmente uma palavra que carrega um terror, carrega um medo, carrega uma coisa de filme, de fim do mundo. E fim do mundo no meio do carnaval parece o quê? Que a pessoa está sendo uma estraga-prazeres. E não era isso que a mamãe estava querendo dizer. Tanto que ela estava lá pulando também, né? Ela estava tentando dizer o seguinte, gente, vamos vir para Jesus buscar. E ela falou, enquanto se pode achar. Vocês têm que aceitar Jesus. Daquele jeito dela, ela estava falando isso. E, lógico, no ouvido da Ivete não entrou como a mamãe queria. É um problema de comunicação. A mamãe falou uma coisa, a Ivete entendeu outra. Em vez da Ivete falar assim, amém, é isso mesmo, é Jesus no coração, ela entendeu que a mamãe estava tipo assim, falando que ia acontecer uma coisa ruim. Aí começou todo mundo a fazer como se fosse uma rixa entre elas. Começaram a jogar uma contra a outra. A Ivete entendeu como se fosse uma coisa negativa e ela reagiu coerente com o que ela entendeu. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia.
Só que Deus usou isso para abrir justamente dentro dessas pessoas a curiosidade agora para saber o que será o Apocalipse. Deus usou toda essa confusão para muitas pessoas terem um interesse. Vamos entender o que será o Apocalipse? O que é o arrebatamento? Achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério para nós cristãos na palavra de Deus, que é o nome de um livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quando ela usou o nome lá da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. E aí quando ela falou, nós vamos fazer isso com o Apocalipse, gente do céu, ali, coitada da Ivete, ela botou ali a vida dela em risco, a situação toda dela ali em risco, porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus. E ali foi a hora que todo mundo tremeu na base. E eu acho que a mamãe nem percebeu que ela estava tão baratinada ali, que você vê que ela não reage de maneira negativa. Ela nem avisa Ivete, não fala isso não, ela nem fala, que ela tá baratinada. Eu tenho certeza que nessas alturas, alguém já deve ter explicado, ela já deve ter se arrependido, ela deve estar triste. Porque por falta de conhecimento, porque não é a religião dela, ela não conhece Bíblia, ela falou uma bobagem. Foi uma coisa muito grave aquilo ali. Pior ainda que ela falou depois disso, foi quando ela falou a palavra, aquela palavra lá pejorativa, e falou de Jesus. Nossa, aí ela se enrascou mais ainda no mundo espiritual. Agora vamos acordar para a vida. Muito crente que apontou o dedo está cometendo algo que Deus abomina. Pare de semear contenda entre a Baby e a Ivete. Pare de colocar uma contra a outra, porque não foi isso que aconteceu. Foi apenas um problema de comunicação na hora, que elas, uma falaram por cima da outra ali, as duas. Porque se você assistir o vídeo completo, você vai ver a Ivete honrando ela honrando a Ivete, como duas profissionais da música do mundo. Simples assim. São pessoas que estavam trabalhando ali. Então, cuidado, porque tu tá falando, tu tá apontando e tu tá cometendo uma coisa pior do que elas estão fazendo ali. Ah, porque tá com pecado, ah, porque não sei o que lá, e tu jogando a contenda. Minha mãe, Bebinha, minha mãe, quando ela fala por cima da Ivete, porque a Ivete corta e a mamãe é focada, e tem um TDA, né, também. Então, para não perder o foco, pá, vai lá, passa por cima também. Parecia briga. Não era briga, gente. Era o calor do momento, querendo falar e não se perder. Quem jogou contenda e tá alimentando essa contenda porque não tá ouvindo a declaração, tanto de uma quanto de outra. Parem de criar contenda entre as pessoas. Vamos orar para que essa palavra reverbere e para que as pessoas todas sejam tocadas e para que o que Deus usou mamãe para falar não seja em vão. Amém? Meus irmãos, continue aqui. Eu vou colocar outro vídeo do pastor Renato Cardoso, da Igreja Universal. Ele que é genro do bispo Edir Macedo e é uma figura bem conhecida do lado evangélico, apresentador daquele programa Fala Que Eu Te Escuto. Ele deu a opinião dele sobre esse tema e eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês. E preste muita atenção nas palavras do pastor. Se conecta exatamente com as palavras da pastora Sara Shiva, com as palavras do pastor Lamartine e com tudo que eu disse no início do vídeo. Assista comigo. Deus usou um jumento uma vez para falar uma mensagem. Deus usou pessoas incrédulas para fazer o que pessoas que eram supostamente pessoas de Deus escolhidas, não fizeram. Ao longo da história, Deus sempre usou o que e a quem Ele queria. E nos últimos dias, Ele usou uma situação para trazer à baila o assunto do Apocalipse, em meio ao carnaval. É brincadeira. Olha, o nosso Deus é maravilhoso. Em meio ao carnaval, em plena avenida,
Deus traz o assunto do apocalipse, do arrebatamento, e eu tenho certeza que teve gente que tremeu na base ali. Teve muito afastado, muitas pessoas conhecedoras das Escrituras que tremeram na base ali. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Apocalipse é aquele livro que, digamos assim, se a Bíblia toda fosse um filme, o Apocalipse, o gênero do Apocalipse seria terror. Porque o Apocalipse trata do final dos tempos. Ele trata das coisas que irão acontecer inevitavelmente. Você pode tentar macetar o Apocalipse, você pode tentar ignorar, você pode tentar dizer assim, eu não quero saber, não, isso tudo é invenção. Não importa o que você fizer, o que está escrito vai acontecer. E isso é líquido e certo. E não só vai acontecer, como ao longo da história da humanidade, as profecias das Escrituras Sagradas têm acontecido. Vai acontecer porque aquelas que já foram profetizadas, que iriam acontecer, aconteceram. Então, Deus não falha na sua palavra. O que está ali escrito vai acontecer, gostando você ou não, querendo você ou não. E isso não é porque Deus é mau, muito pelo contrário. Ele deixou avisado nas Escrituras, ele deixou o Apocalipse exatamente para os seus servos, para que aqueles que têm ouvidos para ouvir não sejam pegos desprevenidos, despreparados pelas coisas que estão por vir. É natural que um Deus justo faça justiça. Você não acha? Você não acha que é natural que um Deus de justiça faça justiça? E o que é o Apocalipse? O Apocalipse será a justiça para tudo e todos. Porque todos nós, sejam quem for, sejam os evangélicos, católicos, os ateus, os espíritas, todo ser humano tem um senso de justiça dentro de si. E por esse senso de justiça, nós clamamos pela justiça, nós pleiteamos, nós ansiamos, temos fome e sede de justiça que nos faz perguntar, meu Deus, esse mundo vai ficar assim? Quer dizer que as coisas são assim? Vai ficar assim? A gente vê tanta injustiça, tanta coisa errada no mundo, que a gente não aceita, não é verdade? Mas esse grito por justiça que há dentro da gente é parte do caráter de Deus, que é justo. Então, um Deus que é justo faz justiça. E o Apocalipse relata a justiça que Deus vai fazer para dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. Os que serão salvos, os justos, os que creram, né? Justos aqui, segundo a palavra de Deus, deixo bem claro, não são as pessoas boazinhas necessariamente, não é? Mas as pessoas que creram, que foram feitas justas pela fé no Senhor Jesus. Então, o destino dos justos, dos que creram, e o destino dos que não creram, dos que insistentemente, propositalmente, deliberadamente, insistiram em não crer em Deus e dar as costas para Deus. Não é? Outra cena muito emblemática neste carnaval, que alguém me mostrou, foi em um determinado bloco, alguém segurou uma placa escrito Jesus ou o Inferno. Alguém estava segurando uma placa bem alta, eu não sei porquê, mas estava lá, no meio da multidão. Jesus ou o Inferno? E muitos da multidão começaram a gritar, inferno, inferno, inferno. Quer dizer, você vê que há pessoas que deliberadamente escolhem estarem contra Deus. Então, o que é que Deus vai fazer no Apocalipse? Ele vai dividir ovelhas e bodes. Ele vai dividir justos de injustos. Os que querem a ele e os que não querem. Então, quando ele fizer isso, lembre-se, ele não estará fazendo nada mais
do que a justiça, e dando a cada um segundo o que quer, o que mereceu, que as suas obras mereceram. Aliás, eu quero ler aqui um trechinho do Apocalipse e ressaltar aqui como um parêntese que muitos cristãos, muita gente se desanima de ler o Apocalipse porque é um livro muito simbólico, com uma linguagem difícil, e eu recomendo que você que tem interesse em saber melhor, em entender o Apocalipse, que você leia o livro A Terra Vai Pegar Fogo. A Terra Vai Pegar Fogo. O título do livro, A Terra Vai Pegar Fogo, e este livro traz o Apocalipse explicado versículo por versículo. E correlaciona os versículos do Apocalipse, as profecias do Apocalipse, com acontecimentos e fatos do mundo atual. Então, se você quiser entender o Apocalipse numa linguagem simples, fácil, se você tem amigos que por causa desta celeuma toda dos últimos dias ficaram curiosos sobre o tema, dê de presente o livro A Terra Vai Pegar Fogo para os seus amigos, porque vai ser um abrir de olhos para eles. E você que desejaria também, você pode ler o livro, vai te ajudar muito. Você não deve ser ignorante sobre os fatos que ali estão escritos, tá bom? Muito bem, eu vou ler aqui um trechinho do último capítulo do Apocalipse, capítulo 22. O Senhor Jesus fala ao apóstolo João, dizendo assim: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quer dizer, não fecha o livro, não. Não fecha o livro tem que ficar aberto para todos lerem, porque o tempo está próximo. Então Deus fala aqui com palavras muito bem colocadas e de uma forma curiosa. Ele fala àqueles incrédulos, àqueles que dizem assim: não vai acontecer nada disso não. Não, Deus é amor. Deus não vai fazer nenhum mal à humanidade. Deus é amor. Não, e o que está escrito no Apocalipse não vai acontecer não. O Apocalipse não vai acontecer. Deus fala para estas pessoas assim, no versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que essas palavras querem dizer? Elas querem dizer o seguinte: cada um siga fazendo o que tem feito. Cada um siga fazendo como está. Se vocês duvidam do que está escrito aqui, então sigam. Sigam na injustiça, sigam na sujeira, e vocês vão ver no final. O justo, que aparentemente diz: eu estou sendo justo em vão, eu estou me santificando em vão, o mundo inteiro está se tornando injusto, eu vou ser o único a ser o bobo, o santinho. Deus está falando: siga na justiça, siga na sua santificação. No final, vocês vão ver. É isso que ele está falando aqui. E ele conclui dizendo: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, haverá um acerto de contas, haverá um prestar contas. Todos nós vamos prestar contas um dia. Sabe aquela história? A conta chega? Pois é o Apocalipse. A conta chega. Não tenha dúvida sobre isso. A sua e a minha vai chegar. A sua conta vai chegar, a minha vai chegar também. E a questão é se ela vai chegar com o carimbo pago, se ela já vai estar paga, porque pela nossa fé no Senhor Jesus, Ele pagou as nossas dívidas, nossos pecados, e nós estamos livres de qualquer dívida, ou se ela vai chegar
ainda para ser paga. E aí quem vai pagar, se não aceitou o pagamento do Senhor Jesus, não creu nele, então vai ter que pagar com a própria vida. Essa é a realidade. Cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Assustador, não é? Você não viu nada. Você não viu nada. Assustador para quem não está guardado, protegido pelo Senhor do Apocalipse. Você pode se refugiar nele, se você quiser. Mais informações numa Bíblia perto de você. Deus é terrível, irmãos. Deus é terrível. Se a gente for parar para analisar a proporção, que isso pegou no Brasil e fora do Brasil, não está no gibi, irmãos. Deus é terrível. Deus, quando quer se manifestar, quando Ele quer falar, Ele fala e todo mundo ouve e tem que ouvir mesmo. Deus é tremendo. Todo mundo hoje só se fala nesse assunto, irmãos. Só se fala no assunto de Apocalipse, no assunto de arrebatamento, na volta de Jesus. Você acha mesmo isso mera coincidência? Não mesmo. É coisa de Deus. Tem as mãos do Eterno aí para chacoalhar o povo e alertar para a volta dele, porque ele está voltando, irmãos. Então, sabe as palavras da pastora Sara Shiva, sabe as palavras do pastor Renato Cardoso, que falou coisas que muita gente não falou sobre esse assunto. E concordo plenamente aqui com os dois. E peço para que Deus abençoe a vida dos seus servos. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui abaixo, se você concorda com a opinião da pastora Sara Shiva e do pastor Renato Cardoso. Quero lembrar a você que temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.